Fala, amigos do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como que faz uma criação fácil aí de tenebro molitor, tá? Uma excelente fonte para pesca aí, ó, alimento para pesca. Você que é criador de peixe ornamental ou de aves aí, é uma excelente fonte de alimento, tá? É forma muito prática, fácil e te dá um retorno aí. Se você também tiver a preferência e quiser fazer uma produção para venda, é um excelente investimento, tá? Você pode estar complementando sua renda com a produção de forma fácil e prática aí, com pouco espaço, tá? Então vamos lá para esse vídeo aí. Já vai deixando aquele like pra gente aí, se inscrevendo no canal se não é inscrito e compartilha com os amigos também para que eles possam estar pegando essa dica. Vamos lá? Bom, amigos, para iniciar essa pequena criação nossa aí de tenebra aí, você vai estar tendo que adquirir as larvas de tenebra. Normalmente vem nesse potinho furado, né? Bem, as larvas aí vêm aí dentro aí quando você compra, pode ser pela internet ou algum produtor que tenha próximo à sua casa. Tem a possibilidade de você também estar comprando o besouro já, para estar adiantando essa produção sua. Isso logicamente que vai depender do tempo que você quer demorar para ter sua produção. Se tiver urgência, você adquire o besouro. Se não, você adquire a larva, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Normalmente já vem embalada com potinho plástico com fita, tá? Furado para estar mantendo eles vivos. Ó, as larvas. Lembrando, pessoal, que essa fase larval dura de 4 a 5 meses, podendo antecipar ou tardar um pouquinho esse período, de acordo com a temperatura e ambiente, tá? Eles gostam de ambiente escuro. Para estar fazendo a nossa criação, normalmente eu utilizo essas vasilhas caixa organizadora de 5 litros, tá? Na fase larval. Não há necessidade de uma caixa muito grande, a não ser que você tenha uma quantidade muito grande de larvas. Essa é a minha produção, vou estar mostrando daqui a pouco para vocês, tá? As caixas maiores que apareceram aí, eu utilizo na criação dos besouros. Vou estar depois mostrando para vocês. A gente vai estar utilizando a ração de crescimento de pintinho, tá? É uma que eu achei com excelente resultado. Tive um resultado muito bom com ela. E vou estar utilizando também o fubá de milho, né? Ele ajuda muito no crescimento das larvas, tá? Ele é enriquecido com ferro e ácido fólico. As larvas têm um crescimento além de esperado. Ela se transforma em pupa com essa mistura em um tempo menor. Eu estou tendo um tempo aqui de 2 meses e meio a 3. Tá? Vou estar misturando um pouquinho de fubá aqui na nossa ração. Lembrando que não precisa ser uma camada muito espessa, tá? É só para cobrir um pouco mesmo do fundo do pote. Não precisa estar colocando uma grande quantidade. Até para estar evitando a entrada de alguma bactéria, vírus, alguma coisa assim. Até para estar evitando a entrada de algum predador, alguma coisa, tá? Alguma doença. Eu vou estar colocando as nossas larvas. Você coloca a larva por cima dessa cama que a gente preparou. Larva que veio do seu fornecedor, tá? Amigos, lembrando que cada besouro coloca cerca de 500 ovos. Ou seja, se você quiser uma produção só para pesca, não há necessidade de você estar adquirindo muitas larvas, tá? Mas se você quer fazer venda, ter uma criação para poder vender e tirar um dinheiro, outro ponto da nossa criação que ajuda muito é a utilização do pão.
pão francês, pão de sal, não sei como que chama na sua região. Pedaços de pão bem pequeno, tá? Ajuda muito no crescimento das larvas e cria um refúgio para elas. Quando você colocar aí, dentro de alguns dias você vai ver que no meio do pão tem bastante larva, que elas tendem a ir para o meio do pão, tá? Para utilizar como abrigo. Como vocês podem ver, como ficou nossa criação aí, ó. E logo depois vem a fonte de umidade, tá? Eu utilizo a laranja, eles têm uma grande aceitação de laranja, tá? Eu utilizo com a casca para baixo, evito colocar em contato com a nossa cama, tá? Para não tá acontecendo de dar mofo ou alguma outra doença, tá? Coloque sempre a casca para baixo, ó. Se torna uma grande fonte de umidade para as larvas, tá? Lembrando que é muito importante essa fonte de umidade. Não necessita colocar uma grande quantidade de fonte de umidade, tá? Vai colocando assim que você vê que tá acabando. Você retira aquela que tá ali e coloca mais uma. Pois se der alguma doença como fungo, você vai estar perdendo a sua produção inteira. Então, amigos, a nossa produção vai ficar assim. E por fim, eu coloco um pedaço de tecido por cima para estar tampando, tá? Esse pedaço de tecido pode ser uma camisa velha, um pano velho que você tem em casa aí, desde que esteja limpo, tá? Eu evito panos com impressões, tá? Tinta que pode estar causando alguma coisa. O pessoal tem costume de usar a caixa de ovo. A caixa de ovo eu não uso nas larvas, eu uso nos besouros. Vou estar mostrando para vocês, tá? Mas nas larvas eu uso apenas um pedaço de pano, um pedaço de tecido, para estar abrigando eles. Acomodo bem, ó, tampando bastante, deixando um ambiente escuro e aquecido, tá? Lembrando que a temperatura é fundamental. As larvas tendem a hibernar devido à temperatura baixa, então o crescimento dela é muito mais lento, tá? Isso serve para os besouros também. A reprodução fica lenta em temperatura baixa. Após isso é só tampar. A minha tampa eu utilizo ela furada com uma telinha para estar dando passagem de oxigênio para as larvas, tá? Recortei a tampa, botei um pedaço de tela aí e acomodo numa parte escura, num quarto escuro, tá ligado? Num quarto escuro, porque aí fica um ambiente ideal para as larvas. Então, amigos, passado 3 meses aí, sua larva vai estar se transformando em pupa, tá? Pupa é o estágio anterior ao besouro. A pupa fica em torno de 15 a 20 dias e ela se torna o besouro após 15 a 20 dias, tá? Eu costumo separar minhas pupas, tá? Eu não deixo junto com as larvas, porque se você ficar algum tempo sem colocar umidade, as larvas acabam comendo as pupas como fonte de umidade. Então assim que eu vejo que está começando a se transformar em pupa, eu retiro, tá? Deixo separado num potinho igual a esse. Não necessariamente precisa ter a cama, tá? Pode deixar eles apenas no pote assim, sem cama, sem fonte de umidade, porque nessa fase eles não se alimentam. Lembrando que esse período de 15 a 20 dias depende muito também, como eu já disse, da temperatura do ambiente, podendo ele antecipar ou tardar esse período. Eu deixei eles nesse pote até eles começarem a se transformar em besouro. Como vocês podem ver aí no meio aí, ó, tem uma larva já se transformando em besouro. Quando ele começa a se transformar em besouro, eu retiro ele desse pote, tá? Eu faço a retirada dele desse pote, porque assim que ele se transforma em besouro totalmente, ele começa a se alimentar, podendo se alimentar dessas pupas. Então assim que ele vai se tornando besouro, eu já começo a fazer a retirada e colocar num ambiente
dos besouros, tá? Nas caixas de besouro, ó, a pupinha se transformando, ó. Se a temperatura for alta em um ambiente ideal, ela costuma se transformar bem cedo. 4, 5 dias ela já começa a se transformar, tá? Finalmente chegamos na fase de besouro. Os besouros costumam sobreviver de 1 a 3 meses, tá? É a fase de reprodução dos tenebros. Esses besouros pretos já estão 100% adultos. Os branquinhos é que acabaram de se transformar, e os marronzinhos é que já tem 1 dia de transformação, tá? Esses branquinhos aí, ó, acabou de se transformar. O marronzinho já tem 1 dia e os pretos já tem mais de 1 dia. Que já está em fase adulta mesmo e já se reproduz, tá? Eu faço a retirada dos besouros, como eu falei, quando eu vejo que ele já está começando a se transformar. Esse eu retirei hoje. Eu vou estar colocando na vasilha de reprodução, tá? A minha vasilha de reprodução eu utilizo exatamente a mesma que eu mostrei para vocês, de larva de 5 litros. Não precisa ser maior. Ó, a única diferença é que eu utilizo o tecido e a caixa de ovo, tá? Como vocês podem ver, já tá aí, ó, os besourinhos já se reproduzindo, tá? Tá mostrando para vocês aqui, ó, a laranja, ó, nossos besouros, ó, pedacinho de tecido, tá? Esse pozinho por cima do tecido aí são ovos, tá? Assim que eles eclodir, eu faço uma atualização para vocês. Eu não tenho nenhum em fase de eclodido agora, apenas larva, o besouro e a pupa. Tem até uma pupa perdida no canto ali, ó. Vou estar retirando ela. Ó, eles usam a caixa como abrigo, tá? Caixa de ovo. E utiliza na reprodução. Lembrando que cada fêmea tende a colocar até 500 ovos, podendo ser mais ou menos. Essa reprodução, os ovos, após a reprodução acontecer, os ovos demoram cerca de 12 a 15 dias para estar eclodindo, tá? Ou seja, quando eu faço a minha criação, eu deixo os besouros aí nessa cama. Após 15, eu deixo até 20 dias. Após 20 dias eu retiro todos os besouros e deixo essa cama nessa caixa. Passo os besouros para outra caixa para que eles continuem reproduzindo, tá? E que essas larvas possam eclodir e crescer nessa cama sozinho, porque pode haver predação, né, por parte dos besouros nas larvas, por elas serem pequenininhas e uma boa fonte de proteína e umidade, tá? Que é a minha pequena produção de tenebro, tá? Utilizo para pesca, faço venda também, mas em pequena quantidade, ó. Bastante besouro, tá? Se reproduzindo. Não esquecer da caixa de ovo, é essencial. Você pode estar colocando até, se não tiver caixa de ovo, papelão, colocando mais tecido desse daí, ó. Como pode ver, é um pedaço de camisa, ó. Bastante besouro, fonte de umidade, ó. Lembrando sempre com a casca, tá? Para não estar umedecendo a nossa cama, tá? A ração, ó, cobrindo. Os besouros adoram laranja, tá? Você pode estar colocando também abobrinha, chuchu. Ó, mais uma caixa aqui, ó, com bastante besouro, ó. A laranja praticamente comida ali, ó. Sempre com a casca para não estar umedecendo a nossa cama. O fubá, caso você não tenha fubá aí, você pode colocar algum produto à base de milho que você tenha. É excelente para que eles cresçam forte, ó. Aqui pegando a hora certa, ó. Vocês podem ver deles acasalando, um macho e uma fêmea. Tivemos essa sorte, ó. Você consegue distinguir
exatamente as características, o dimorfismo no caso, né, o dimorfismo do macho e da fêmea. Após o acasalamento, ó, ela vai colocar os ovos, tá? Lembrando que é uma excelente fonte de alimento, seja para peixe, para pesca. Muitos criadores de passarinho utilizam. Aqui, como vocês podem ver, ó, aquilo ali é tudo ovo, tá? Ó, por cima da caixa de ovo, tá? É ovo misturado com fezes deles, mas em sua maioria é ovo. Quando eles estiverem incluindo, eu vou estar atualizando para vocês, mostrando aí, ó, mantendo sempre coberto. Aqui eu utilizei o pote branco porque é o que eu tinha disponível, mas eu aconselho pote de coloração escura, preto, tá? De preferência preto. Você pode estar encapando também com plástico preto aí por fora, porque o ambiente mais escuro é melhor para eles. Então, amigo, essa daí foi a nossa criação aí, mostrando para vocês. Não esquece de deixar aquele like pra gente aí, se gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike também, mas dá aquela força pra gente. Se tiver alguma dica, coloca aí nos comentários, fala o que achou. Se você faz diferente, fala pra gente como que foi aí. Desde já agradeço a todos vocês aí que assistiram. E vamos lá, vamos tentar pescar. Tá difícil. Grande abraço, valeu!